Vamos para quarto. É alerta à língua, contenda. E aqui, amados irmãos, é o dia que você não vai gostar, nem eu. Estudando isso aqui, amados irmãos, a gente faz uma avaliação pessoal. Toda vez que você lê a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia, principalmente aqueles que trazem a mensagem, saber que está lendo a Bíblia para você. Trazer a mensagem é uma consequência. Porque é muito fácil, hoje você tem N modos de você montar um esquema de uma pregação e trazer uma pregação corretamente, ortodoxicamente, perfeita na luz da palavra de Deus, mas não tem vida. Não tem vida. Então nós precisamos experimentar. Quem estuda a Bíblia, primeiro é para si. Se é um homem casado, é para sua família. Tem seus filhos. Depois para a Assembleia e depois para o mundo. Então nós precisamos, amados irmãos, não sermos só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. O que o mundo anseia ver, preste bem atenção, não é pregação. Pregação tem aí em todo lugar. Testemunho. E olha o que a Bíblia diz, para aqueles discípulos, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão pregar. Vocês vão conhecer toda a Bíblia, vão ser excelentes pregadores. É isso que está escrito? Não. Vocês vão testemunhar, vocês vão ser mártires. Mártires. E você sabia que ele fala aqui, tendes por grande alegria passar por várias provações? Amados irmãos, era uma situação extremamente difícil, porque Nero já estava. Talvez essa carta seja a primeira carta do Novo Testamento, talvez, mas isso para nós não importa. Importa a carta que veio para mim e para você. E essa carta deve falar poderosamente na minha vida e sua vida. Então nós vamos, amados, para o capítulo 3. Vamos caminhar um pouquinho aqui dentro do caminho 3, o capítulo 3. Amados irmãos, nós temos um pequeno órgão no nosso corpo, mas ele é mais poderoso do que uma bomba atômica. É capaz, amados irmãos, de destruir casamento, família, amizades, assembleia. Porque é um pequeno órgão e nós vamos estudar 3 características dele que está aqui nesse texto. E nós devemos, amados irmãos, prestar muito bem atenção. Por isso que a Bíblia diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Mas nós não somos assim. O que nós somos? Nós queremos falar. Se alguém fala alguma coisa para nós já queremos falar. E se alguém falar alguma coisa contra nós, então aí nós queremos falar mais ainda. Porque existe em nós ainda a síndrome do Éden. Adão pecou, Deus vai atrás de Adão, mostra o seu grande amor e vai atrás de Adão. E Deus pergunta para ele, Adão, onde você está? Parece que Deus está até brincando, porque Deus sabia no que ele está. E Adão sabia? E Adão vai dizer, olha, a mulher que o Senhor me deu, olha o que ela fez. Está vendo? Cadê ouvir a Deus? Pronto para ouvir. Tardio para falar. E tardio para irar. Adão está virado com Deus. Quando ele vai para a mulher fala, foi a cobra. Foi Satanás. Ele que é o meu problema. Satanás não é o seu problema. Satanás foi resolvido na cruz. O mundo não é seu problema. Foi resolvido na cruz. A carne não é o nosso problema. Foi resolvido na cruz. O problema é que nós não ganhamos realidade espiritual. Viver uma vida de submetendo a Deus e resistindo ao diabo e ele foge de nós. Sabemos que a nossa carne já foi crucificada com Cristo. Sabendo, amados irmãos, que Cristo venceu o mundo. A Bíblia diz, quem vence o mundo? A nossa fé.
Por isso Jesus vai dizer, no mundo passais por aflições, mas tendo bem o ânimo, eu já venci o mundo, e você também vai vencer. Não é a minha vitória que você precisa de mim. Eu sou a sua vitória. E nosso maior problema é interior, não é exterior. Sempre nós estamos tentando culpar alguém. Eu estou desanimado. Porque eu vou numa igreja que é desanimada. Eu estou assim. Porque sempre nós estamos tentando justificar alguma coisa e nunca nós olhamos e reavaliamos diante do Senhor, aos pés de Jesus, e colocamos, Senhor, eu sou o problema. Mas eu quero ser curado. E o que mais Jesus quer fazer é curar eu e você. Mas será que nós queremos ser curados? Lá em Jeremias diz assim, as pessoas aí do mundo, quando caem, se levantam. Quando eles pegam o caminho errado, eles voltam para o caminho certo. Mas meu povo cai, não levanta, meu povo está no caminho errado e não volta para o caminho certo. Aí nós ficamos culpando os outros. Mas irmãos, como está o nosso coração? A nossa língua mostra como vai a nossa alma, como vai o nosso coração. É só você conversar um pouco, você vai ver o que está no coração. Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos 7. Lá, Marcos 7. Nós vamos voltar já lá, irmãos. Marcos 7, a partir do 19. Até o 23. Da onde que vem isso aqui? Está falando que isso aqui vem de Satanás? Claro, amados irmãos, que Satanás é oposto a tudo que é de Deus. Mas aonde que está o problema que Satanás vai lá e cutuca, incita, engana, e nós aceitamos e nós deixamos que o nosso coração seja enganado? Ele diz assim, Marcos 7,19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar algum. Vamos pegar o 18. Então disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Por quê? Porque isso ele está dizendo, isso daqui entra pela sua boca e vai para o seu intestino. Ele está falando espiritualmente. E ele está preocupado que exteriormente, lavar as mãos. E o que Jesus estava preocupado é lavar o coração. Porque lá está o problema. E ele continua dizendo, porque não entra no coração, mas no ventre, no intestino. E sai para lugar escuso, todos nós sabemos. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto é, o que contamina. Irmãos, como contamina? Como contamina? E olha o que ele diz. E dizia, o que sai do homem, isso que o contamina, porque de dentro do coração, presta atenção, o que sai do homem, isso é o que o contamina. A nossa língua, amados irmãos, mostra como vai nosso coração, nossa alma, como vai a vontade de Deus na nossa vida e a mente de Cristo em nossa mente. E ele continua dizendo, porque de dentro do coração dos homens que procede o quê? Os maus desígnios, maus caminhos, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Está lá dentro. Não é fora, irmãos. Satanás e o mundo, eles dão uma mãozinha. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Tiago 3. O terrível problema da língua, meus irmãos. Meus irmãos, está falando para quem? Para os filhos. Não está falando para mim e para você, que ganharam o novo nascimento. Não está falando para a pessoa que não conhece a Cristo. Mestres, diz assim,
muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Vocês querem ser mestres? Vocês vão falar bastante? Vocês vão falar muita coisa? Presta atenção. Vocês vão ser julgados com aquilo que você fala. E a palavra de Deus, Jesus diz, toda palavra frívola que sai da sua boca, você vai ser julgado. Irmãos, quantas coisas nós falamos no dia a dia. E Deus vai nos julgar. Nós estamos preocupados muitas vezes com nossa conduta, se fazemos isso, isso, e esquecemos da língua. E quão feroz e mortífera é a língua. E ele compara com 3 coisas, e nós vamos ver aqui, e diz, porque todos tropeçam, ou nós ofendemos em muitas coisas. Se alguém não tropeça ou não ofende no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ele domina a sua língua. E nós vamos ver, amados irmãos, e você vai dizer, Oswaldo, então perfeito aqui é maduro, nunca vai existir. Claro que vai. Nunca você vai dizer que você nunca vai tropeçar na língua. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais você conhece a Cristo, você vive Cristo, depende de Cristo, você ouve Cristo, você permanece em Cristo, você permanece na palavra de Deus, você permanece no seu amor, você depende plenamente dele e do poder do Espírito Santo de Deus. Nosso palavreado vai mudando de um palavreado terreno para um palavreado celestial. Aquilo que edifica, amados irmãos. Aquilo que edifica. Aí ele faz aquelas 3 comparações. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Claro, coloca o quê? O freio. O freio é uma peça pequena, põe na boca do cavalo, perto do cavalo, é uma peça pequena. Só que com essa peça você dirige o cavalo aonde que você quiser que ele vá. Nossa língua também, irmãos. Se a nossa língua está controlada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos dirigidos o corpo todo. Mas ele continua dizendo, observai igualmente os navios, que sendo tão grande e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Vai. Olha o leme perto do tamanho do navio. E sabe onde que fica o leme? Atrás. Atrás. Mas você sabe onde que fica o freio? Na frente. Isso quer dizer, amados irmãos, que nós devemos estar sendo guardados atrás, na frente e do lado. Porque fatalmente, amados irmãos, nós vamos falar aquilo que não deveríamos falar. E eu creio que nessa noite, estou fazendo uma profetada, porque é uma realidade. E quem está ouvindo, talvez você esteja ofendido até hoje, porque alguém falou alguma coisa para você. E isso te ofendeu. Você precisa saber lidar com essas coisas. Agora preste bem atenção, irmãos. É um freio, é um leme e é uma fagulha, um palito de fósforo. Palito de fósforo. Joga na mata, olha o estrago que faz. Ele faz essas 3 comparações, amados irmãos, para que eu e você possamos entender o governo da língua. E só poder ser governado a língua no poder do Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos fazendo o quê, amados irmãos? Que nós sejamos tardio para falar. Cuidado você que fala muito. E não é só a mulher que fala muito. Tem homem que fala pra caramba. Quanto mais você fala, mais você tropeça. Isso tem Provérbios. No muito falar, há tropeço. Porque extrapola. Começa a falar demais. É melhor falar o necessário. Aquilo que edifica, aquele que traz graça, que nós vamos ver lá em Efésios capítulo 4.
Então, amados irmãos, aqui você vai ver dentro da vida de Jó. Como que nós devemos? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Como foi a vida de Jó? O Jó é um homem de Deus. E nós sabemos o que aconteceu, porque para Jó veio a primeira aprovação. E diante da aprovação de Satanás, ele perdeu tudo, até a sua saúde, e sua esposa diz assim: você maldiçoa o seu Deus e morre. Ele falou: não. Mas, meu amado irmão, quando aqueles 3 amigos dele vieram para conversar com Jó, Jó foi mostrando o que estava no seu coração. E você vai ver do capítulo 3 até o 32, no final do 32 diz assim: e Jó parou de falar. 29 capítulos, Jó falando. Os amigos falando e Jó falando, o amigo falando e falando. Chega uma hora, Jó falou: parei. Aí ele começa a ouvir Eliú, que fala do Espírito Santo de Deus. E depois Deus começa a falar com Jó. Porque antes só Jó estava falando. Não ouve Deus. E Deus vai dizer para Jó: olha, presta atenção, Jó. Fez 73 perguntas para Jó. Deus fez. Jó, ouvindo, calado. Ele vai dizer no 41, irmãos: eu sou indigno. 42, ele vai dizer: bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Antes eu ouvia falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Eu me abomino e vou ao pó arrependido, porque Jó adorava ele, o seu ego. Se você ler o capítulo 29, se não me engano 28, há mais de 16 vezes falando sobre eu. Nosso problema está interior, irmãos, não é exterior. A palavra de Deus é tão tremenda que ela diz aqui, lá em 1 Pedro, olha o que ele diz aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Nós precisamos governar a nossa língua, amados irmãos. E isso Deus deu poder para mim e para você. Quantas vezes você vai falar uma coisa e fala: não, não vou falar. E quantas vezes as pessoas cutucam você para você falar? Eu vejo isso muito. As pessoas frequentam outro lugar e metem a boca também, qualquer um, e nós também. Aí começa a querer meter a boca no seu pastor lá, e falei: por favor, comigo não. Não quero ouvir. Vai lá falar para ele. Já tem muito lixo para você jogar mais um pouco em cima. Não quero ouvir. E quer falar. Quer falar e jogar veneno. Mas, irmãos, nós não temos ideia o que a língua pode fazer. Conta a história que um frei, no monastério, ele estava lá, novato, e de repente vieram várias pessoas da cidade falar com o reitor, com o chefe, falando assim: olha, a cidade virou terrível, as pessoas estão brigando, estão pegando no muque, na rua. Ô, meu, o que aconteceu? O que aconteceu é que um dos seus desceu lá e falou uma coisa que eu não tinha certeza. Mas, irmãos, nós não temos noção do que podemos fazer. Não são as bombas atômicas que estão matando, dividindo as pessoas. A língua. Um coração sem Deus. Um coração longe do Senhor. Um coração não tratado. Uma alma doente. Uma alma doente fala muito. O doente quer falar. Não quer ouvir. É doente. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio.
10 minutos de conversa com uma pessoa, você já sabe o que tem no coração. O que está falando? A palavra de Deus diz que se o povo honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. E nós vamos ver que com a nossa língua nós podemos bendizer a Deus e amaldiçoar. Lembra Pedro? Quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai, Pedro, que revelou você. Passa um pouquinho de tempo, lá está Pedro na fogueira e Jesus sendo julgado. Aí aquela mulher chega lá, eu já vi você é aquele Pedro, você andou com ele. Não andei não, espraguejou. Com a mesma língua, você adora a Deus e você maldiz. Como é que pode acontecer isso, irmãos, em nossas vidas? Como é que eu posso sair de uma reunião e de repente lá fora já começar a meter a boca nos outros? Olha o que diz Pedro. Quem quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Sabe o que é dolosamente? Intenção de fazer o mal. É um crime doloso, não é culposo, foi sem querer, foi uma coisa, não tinha intenção. Não, aqui é dolo. Quer ferir, e isso eu falo das mulheres. A mulher tem facilidade para isso. Para chegar para outra mulher, olha do cabelo até o pé, olha de cima embaixo, você engordou, né? Você está velhando. Tem facilidade. Presta atenção, irmãos. Atenção. Olha o que ele diz aqui. Aparta-te do mal. Qual é o mal? Falar dolosamente, intencionalmente, querendo ferir. A intenção é ferir. A intenção é ver a outra pessoa infeliz. Por quê? Porque essa pessoa que está falando é infeliz, tem doença na alma. Então ela quer que a outra pessoa também seja infeliz. Não vai dizer, não, está tudo bem, graças a Deus, está ótimo. Está tudo bem assim, não. Nada está bom, tudo está ruim. Nada vai mal, está tudo mal. É doença da alma, seu coração está doente. E Deus quer curar você. E quer curar eu. Ele quer nos curar. A parte do mal, pratique o que é bom. Busque a paz, empenhe-se para alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.